Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula, a nossa aula A167. É uma aula que eu mostro para vocês como especificar a potência nominal de um transformador de potência. Um abraço a todos e boa aula para vocês! Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos para a nossa aula A167. É uma aula onde eu mostro para vocês como especificar a potência nominal de um transformador de potência. Mostro como se especifica a potência nominal de um transformador. Inicialmente, vamos entender o que é a potência nominal aparente de um transformador. A potência nominal aparente de um transformador, SN, é um valor convencional, pessoal, da potência, que serve como base ao projeto, que nós vamos utilizar no nosso projeto para especificar um transformador. Então, a potência nominal é a potência convencional, né, que serve como base ao projeto e aos ensaios e às garantias do fabricante. A potência nominal é aquela que o transformador pode fornecer para a carga, né, sob condições de tensão e frequências nominais conforme os limites estabelecidos. Então, a potência nominal aparente do transformador também pode ser entendido como aquela potência que o transformador pode funcionar, né, pode fornecer para a carga sob condições de tensão e frequência nominais. Em um transformador há dois enrolamentos, o primário e o secundário têm a mesma potência nominal, que é a potência do transformador. Importante isso aqui. Então, um transformador há dois enrolamentos, o primário, em dois enrolamentos, o primário e o secundário têm a mesma potência nominal, que é a potência do transformador. Relembrando alguns conceitos, vamos imaginar um transformador ideal, que é esse transformador mostrado aqui. Então, ele tem a entrada primária, mostrada aqui, a entrada primária, e a saída do transformador, que é o secundário. Então, a entrada, o primário e o secundário. Tensão V1 na entrada, no secundário, no primário, e V2 é a tensão na minha carga. A relação do transformador, nós já vimos em outras aulas, que a tensão V1, imaginando que esse transformador não tem perda, a tensão V1 é igual à tensão E1, um transformador sem perda, e essa tensão é N1 dφ dt, que é o fluxo. Né? Então, tem que aplicar uma corrente alternada, uma tensão alternada para ter o fluxo. Então, aqui eu tenho a tensão V1. A tensão V2 é igual à tensão E2, porque eu estou considerando o transformador ideal, que é igual a N2 dφ dt, onde dφ dt é a variação do fluxo. A relação entre a tensão E1 sobre E2 é igual a V1 sobre V2, isso para transformador ideal, que é igual a N1 sobre N2, como está mostrado aqui. Então, E1, E2, V1, V2, igual a N1, N2, que é a relação de transformação. Podemos escrever também que N1 e 1, então, N1, número de voltas aqui, e 1 é igual a N2 e 2. Está mostrado aqui essa outra relação. Não é? Aqui eu tenho as relações em fasores. Não é? Que nada mais, nada menos é converter essa corrente em fasor. Então, I1 é igual a N2 sobre N1 vezes I2. E V1? V1 nada mais, nada menos do que N1 sobre N2, V2. Essas são as relações básicas para um transformador ideal. Ok, pessoal? Bom, agora vamos ao que nos interessa. Aquilo foi uma introdução. Vamos à especificação do transformador. A potência instalada. Para dimensionar o transformador, é importante levantar a potência instalada. O que é a potência instalada? Nós já vimos em projetos elétricos. É a soma das potências nominais em
kW dos equipamentos da instalação elétrica, ok? Então, potência instalada, vamos somar todas as potências nominais. Fator de demanda é a relação entre a potência total instalada e a potência máxima consumida pela instalação. Vai me dar o fator de demanda. Se a potência instalada for igual à potência consumida, nós temos o fator de demanda igual à unidade. Outro importante no nosso dimensionamento e especificação desse transformador, o fator de potência representa o cosseno do ângulo de defasagem entre tensão e corrente na carga. No Brasil, a ANEEL estabelece um fator de potência mínimo de 0,92. Então, esses parâmetros são importantes. Em um projeto também, nós temos a previsão de aumento de carga, que eu vou chamar de PAC, previsão de aumento de carga, que representa o quanto você, como projetista ou cliente, está prevendo de aumento de carga. Então, com esses parâmetros, com potência instalada, com fator de potência, com o fator de demanda e a previsão de aumento de carga, eu consigo especificar a potência de um determinado transformador. Os fatores de demanda, eu vou apresentar aqui alguns fatores de demanda típicos. Hospitais, hotéis e hospitais, a gente usa um fator de demanda 0,42. Metalúrgica, empresa de metalurgia, 0,72. Química e petroquímica, 0,85. A siderúrgica utiliza fator de demanda 0,87. Supermercados, podemos adotar aí um fator típico de demanda de 0,72. Indústria têxtil, 0,71. Escolas e universidades, podemos usar fator de demanda 0,47. E aqui continua os fatores típicos de demanda. Fábricas de alimentos e bebidas, 0,65. Fábrica de extração mineral 0,58, fábrica de peças de automóveis 0,49, usinas de cana de açúcar e álcool 0,82, alimentos e bebidas 0,65, construção civil, na hora de estar construindo a obra ali, 0,19 fator de demanda e fabricação de máquina 0,59. Então esses pessoais, esse pessoal, me desculpa aí, essas duas tabelas, gente, representam fatores de demanda típicos. Bom, como então que eu calculo a potência nominal do meu transformador? Suponhamos que eu não conheço o tipo do transformador. Como que eu calculo essa potência nominal? É a potência. O que é potência aparente? É a potência total dividido pelo fator de potência. Não é? Agora nós vamos acrescentar fator de demanda, porque essa potência é a potência instalada. Então, a potência aparente do meu transformador é a potência instalada, que multiplica a demanda, que me multiplica a previsão de aumento de carga, se você vai ter previsão de aumento de carga ou não. E aqui eu divido pelo fator de potência. Então, esses dois termos aqui, eles são novos. Porque o que é a potência aparente? É a potência P dividido pelo fator de potência, correto? Porém, eu estou introduzindo o fator de demanda porque essa potência é a potência instalada e a previsão de aumento de carga. Previsão de aumento de carga vezes o fator de demanda vezes a potência instalada dividido por fator de potência vai me dar a potência nominal do transformador. Bom, agora vamos no exemplo para especificar. Então, vamos imaginar uma universidade deve ser alimentada por um transformador cujo secundário dele é 380/220 em estrela. A universidade está prevendo um crescimento de carga para os próximos 2 anos de 30%. Então, eu já tenho uma previsão do aumento de carga, que é 30% acima da capacidade do meu transformador. Então, meu PAC, meu PAC, né, que é a minha previsão de aumento de carga, vai ser 1,3 da potência do transformador. Nós vamos ver. Então, foi dado o seguinte: cargas de tomadas de uso geral, monofásicas e trifásicas, está prevendo, nessa universidade, foi levantado 20 kW. Carga de iluminação, 90 kW. Motores elétricos, 80 kW.
carga de chuveiro 90 kW e carga de ar-condicionado para essa universidade 180 kW. Especificar a potência do transformador, a gente deu uma dica aqui, sabendo que o transformador tem alimentação primária de 13,8, um exemplo. E o fator de potência dessa instalação deve ser 0,95. Então, pessoal, vamos para essas condições estabelecidas aqui, vamos especificar qual a potência desse transformador, ok? Então, olhando, eu tenho 20 de carga de TUG, 90 de iluminação, 80 para o motor, 90 para chuveiro, 180 para ar-condicionado. E fator de potência 0,95 e previsão de 30% de aumento de carga. Então, como que a gente faz o cálculo? Primeiro, temos que achar a potência instalada, que é a soma das potências. É 20 mais 90, mais 80, mais 90, mais 180. Somando isso, 460 kW. Ok? Qual é o fator de demanda? Nós estamos fazendo o exemplo para uma escola ou universidade. Fator de demanda, olhando na tabela, 0,47. Então, a minha potência total é 460 vezes o fator de demanda, vezes a previsão de aumento de carga, que é o PAC, previsão de aumento de carga. E vou dividir pelo fator de potência. Então, vai ser 460 vezes 0,47 da tabela, vezes 1,3, porque eu vou aumentar 30% da carga, então meu transformador vai ser 1,3, né? Se fosse 20%, seria 1,2, se fosse 40%, 1,4, né? Dividido pelo meu fator de potência que eu dei para vocês. Eu não quero 0,92, que é o mínimo, eu quero acima de 0,92, que é 0,95. Fazendo essa divisão, encontrei a potência calculada para o meu transformador, 295,85 kVA. Então, essa é a potência calculada para o transformador. Fazendo uma consulta no manual de transformadores da WEG, eu tenho um transformador homologado de 300 kVA, que é um transformador não abrigado, é a óleo, por exemplo, tá ok? Para essa universidade, eu sugiro que o transformador seja um transformador de 300 kVA, está muito maior, maior, na verdade, do que a potência calculada, e ele é abrigado e a seco, ok? Então, pessoal, o cálculo da potência está aqui, 295. Agora, você vai num catálogo de fabricante, especificar o seu transformador, identificar se esse transformador vai ser abrigado, não abrigado. No meu caso, eu botei os dois exemplos, abrigado e não abrigado, onde o abrigado ele é a seco, ok? Isso veio do manual da WEG. E não abrigado, também no manual da WEG, é um transformador a óleo. Aí seria um transformador de 300 kVA. Aqui eu tenho a potência calculada, foi 295,85, e aqui eu tenho o modelo do transformador. Olha, esse é o transformador homologado, abrigado, é um transformador abrigado, é a seco, 300 kVA. Da mesma forma, eu tenho aqui um transformador a óleo de 300 kVA. Então, é dessa forma que nós podemos especificar um transformador, não é, de potência. É bem simples, né? Porque nós estamos tratando de especificação da potência. E depois vem a classe de isolamento, que depende das normas técnicas. Foi utilizado o livro de instalações elétricas do Ademaro Cotrim. Pessoal, espero que vocês tenham, né, uma noção de como especificar a potência nominal de um transformador. Um abraço a todos vocês.